Os arcanjos avançaram junto com as dominações que cravaram sua espada no buraco feito pela humana na criatura, a queimando. O anjo caído se levantou de onde estava, mas Tzadkiel não pôde ver quem era, pois ele usava uma armadura que cobria todo o seu corpo e um elmo com olhos vermelhos. Isso impedia que sua face fosse vista, mas a espada que ele carregava pertencia a Uriel. Os dois se encaravam enquanto os arcanjos retiravam os humanos da galeria. Os dominações lutavam com o restante das criaturas e os ghouls. O anjo caído nada disse, apenas encarava Tzadkiel. Mas logo outras criaturas surgiram do fundo da galeria, e ele se ocultou entre elas, deixando o local sem poder ser seguido. O local fechado e limitado como aquelas galerias não favorece ninguém. Logo alguns arcanjos e dominações foram abatidos. Mesmo assim, o grupo de Tzadkiel saiu vitorioso. Eles usaram o veículo dos inimigos para levar os humanos a salvo para Hope. Depois de cuidados, foi relatado a Tzadkiel que havia 2 médicos entre os humanos. Entre os humanos resgatados, ele então mandou que trouxessem eles à sua presença, e assim foi feito. Os médicos eram Yuri e Natália. Ao vê-los, Tzadkiel reconheceu a mulher, como sendo a humana que atirou na criatura na galeria. Ele a observava enquanto ela caminhava na direção dele. Além de corajosa, ela era muito bonita, mesmo um pouco suja e maltrapilha. Quando chegaram próximo a ele, os dois pareciam assustados e apreensivos. Olharam para os anjos que os guiavam, e estes mandaram que parassem. Tzadkiel os examinou por um tempo e depois perguntou: por que o anjo caído estava testando o sangue de vocês? Os se entreolharam e Yuri respondeu: não sabemos ao certo, Senhor, mas é o que ele faz com todos os capturados antes de os submeter à praga. Testa o nosso sangue em uma das criaturas. Acho que ele espera que algo aconteça. Tzadkiel olhou para a jovem médica e perguntou: como se chama? Natália, Senhor. Você foi levada para perto daqueles médicos deformados. O que eles diziam enquanto tiravam seu sangue? Natália, depois de um certo silêncio, respondeu: eles procuram um sangue especial, um que, em contato com as criaturas, irá causar alguma reação. Tzadkiel ficou pensativo. Caminhou pelo salão ponderando nas palavras da mulher. Então perguntou para ela: e que sangue especial seria esse? Natália ficou calada, temendo dizer o que tinha ouvido dos médicos. Vendo que ela relutava, ele se aproximou e disse: não está em um interrogatório, nem terá consequências por sua resposta. Eu só quero entender as atitudes do meu adversário. Ela respirou fundo e disse sob o olhar de protesto de Yuri: eles procuram por um Nephilim, um que nasceu perfeito. O sangue dele é capaz de reverter a praga e curar os infectados. Por isso eles testam o sangue, pois de outra forma não conseguem distinguir o Nephilim de um humano comum. Tzadkiel a encarava com surpresa. Os Néfilis foram extintos por serem imperfeitos e espalharem o caos. Saber que havia um vivendo entre os humanos e que era tão perfeito que nem ele poderia distingui-lo era surpreendente. Ele agradeceu aos dois pela colaboração e os dispensou. No deserto de Nevada, nas ruínas do que um dia fora a Área 51, o anjo caído pousou. Seu exército de deformados chegaram logo atrás. Ele pôs sua mão na grande porta de aço, e um símbolo que até então estava oculto às vistas de qualquer um ali se iluminou, e a porta se abriu, dando passagem para todos. Ele alçou o voo e observou a área ao redor, até que todos os que saíram com ele aquele dia entrassem. Ele então voou até a porta, passando por ela e a trancando em seguida.
Assim que ele pôs a mão na porta por dentro, o símbolo brilhou. A porta desapareceu à vista de qualquer um que por ali passasse. Dentro daquele bunker, que um dia serviu de instalação secreta para o governo, onde experiências e estudos de diversas criaturas haviam sido feitas, ele construiu seu império. As diversas alas subterrâneas serviam de abrigo e salas de experimentos. Araquiel, como era chamado o anjo caído, caminhou por aqueles corredores silenciosos, como sempre, seus súditos baixavam a cabeça em respeito e medo. Ele parou diante de uma das salas, onde um trabalho árduo de escavação estava sendo feito. 2 néfilis dos que um dia foram extintos e há muito tidos como mortos, foram encontrados por ele, que usando seu poder de telecinese abriu a terra e retirou seus corpos presos em rochas. As escavações estavam bastante avançadas. Logo que fossem libertos de sua prisão, ele submeteria a praga, os tornando um obstáculo difícil de derrotar. Tzadkiel não fazia ideia do que esperava por ele. Aquela fortaleza iria cair. Liz caminhava rápido pelas ruas de Hope. Ela e sua mãe, que era como ela chamava a bruxa que a criou, eram as responsáveis pelos feridos. Samantha permitia que Liz a ajudasse, mas não permitia que ela tocasse em nenhum dos feridos. Era a regra. Samantha tinha conhecimento dos poderes de Liz, e apesar da garota o esconder muito bem, ela não queria correr riscos. Liz era de estatura baixa, magra e muito ativa. Era albina, com a pele e cabelos brancos. Até as sobrancelhas e cílios eram brancos. Samantha usava uma poção que servia para proteger ela da temperatura alta do deserto e cobria sua identidade e poder. Entre os feridos que foram resgatados das ruínas estavam 2 arcanjos, que se feriram na batalha. Apesar da dor que sentiam de seus ferimentos, eles se divertiam com Liz, que pedia para eles contarem como foi a luta, enquanto ajudava Samantha a cuidar deles. Seus olhos azuis estavam atentos a todos os detalhes, enquanto os arcanjos narravam suas investidas e ataques surpresa aos monstros da praga. Tzadkiel desceu do Palácio dos Dominações e voou pela cidade, até onde os feridos estavam sendo tratados. Queria ver como estavam. Era importante que todos estivessem bem, pois ele tinha certeza que a fortaleza receberia retaliação, por conta do ataque surpresa deles. Aquele anjo caído, que ele ainda não sabia quem era, não deixaria aquele ataque passar despercebido. Ele pousou na entrada do prédio que era o hospital e foi reverenciado por todos ali presentes, não como um deus, e sim como um governante. Entrou no recinto e foi em direção à enfermaria. Samantha mandou Liz apanhar mais insumos para continuar com os cuidados aos feridos. Ela foi correndo, pois queria continuar ouvindo a narrativa dos arcanjos, e ao abrir a porta, se esbarrou com Tzadkiel, que entrava na enfermaria. Ao esbarrar com ele, Liz perdeu o equilíbrio, e antes de cair ao chão, ele a segurou, a equilibrando. Ela olhou para ele, que se encantou com os olhos azuis dela, que pareciam cintilar, harmonizando com toda a aparência albina dela. Ela estava encantada em vê-lo tão de perto, já que só o via quando ele atravessava a fortaleza voando. Ele então falou enquanto a soltava. Não sabia que havia fadas na cidade. Samantha se desesperou com aquilo. Sabendo quão poderoso Tzadkiel era, ele poderia descobrir quem Liz era. Então foi rápido até ele e disse: "Meu senhor, desculpe por isso. Ela tem essa mania de andar correndo." Liz abaixou a cabeça e ele perguntou, se dirigindo a ela: "E para onde a fada vai com tanta pressa?" Samantha foi responder, mas ele não permitiu. Ergueu um dedo em sinal de silêncio e disse: "Quero que a fada me responda." Ainda de cabeça baixa, Liz respondeu:
Vou buscar mais gases para continuar com os curativos. Me desculpe por esbarrar no senhor. Ele pôs o dedo abaixo de seu queixo, ergueu sua cabeça e perguntou: E qual o seu nome, fada? Liz olhou para ele, sentindo seu rosto queimar de vergonha, e tentando desviar os olhos dos dele, respondeu: Liz, senhor. Ele sorriu, percebendo que a deixou sem jeito, e disse enquanto dava passagem para ela: Tenha mais cuidado da próxima vez, fada Liz, ou vai acabar se machucando. Ela assentiu com a cabeça e foi fazer o que Samantha havia mandado. No caminho, sentiu sua cabeça doer terrivelmente e seu nariz começou a sangrar. Ela ergueu a cabeça e viu uma das enfermeiras correr na direção dela, então tudo escureceu. Tzadkiel estava conversando com os arcanjos quando uma enfermeira entrou na enfermaria chamando Samantha. Senhora, a sua filha, ela está tendo uma convulsão. Samantha pediu licença para os anjos e deixou a enfermaria. E deixou a enfermeira terminando os curativos e correu. Ela já imaginava que algo assim poderia acontecer. Por isso nunca deixou Liz tocar nos celestiais quando ela a ajudava. Aquele encontro com o mais poderoso deles fez seus poderes entrarem em colapso. Liz se debatia no chão com violência e os enfermeiros faziam de tudo para tentar contê-la. Samantha se abaixou perto dela e usava uma de suas poções, pingando as gotas em seus chakras para controlar o poder dela. Tzadkiel, que saiu logo atrás dela, observou tudo aquilo achando estranho. Então se aproximou. Queria ajudar, imaginando que ele acabou machucando ela quando esta esbarrou com ele. Pôs a mão no ombro de Samantha e disse: Me deixa ajudar. Pode ter sido minha culpa. Samantha se desesperou, pois a proximidade dele só pioraria as coisas. Não, meu senhor. Eu agradeço, mas não foi sua culpa. Isso sempre acontece quando ela fica muito agitada. Tzadkiel ignorou o que Samantha dizia e carregou Liz enquanto respondia: Vamos tirá-la do chão e levá-la para um leito que é mais confortável. Samantha estava em pânico, e Tzadkiel sentiu isso. Enquanto levava Liz, perguntou: Por que está tão apavorada com a minha ajuda? Não vou machucar sua filha. Tzadkiel, que havia entrado em um quarto onde havia uma cama vazia, parou sentindo um poder extraordinário emanar de Liz. Ainda com ela em seus braços, ele virou sua cabeça lentamente para encontrar ela, que olhava para ele com os olhos brilhando num azul tão intenso que iluminou o quarto inteiro.